Me dá uma caneta. Ela me deu folha limpa. Sai. Eu queria uma caneta e um pedaço de papel. Se tiver aí, melhor é aqui. As vossas sinagogas e os perseguireis em cidades. Ok? A aplicação aqui, pastor, é Jesus denunciando os escribas e fariseus. Pastor Eliseu, com todo respeito, não é humilhante ser humilde. Não é humilhante ser humilde. Então espero que o senhor tenha humildade agora para reconhecer que Jesus está citando, pastor. É porque eu disse que Jesus não disse que ele enviaria profetas. Ele não enviaria profeta. Eu acabei de ler o texto que ele enviará profeta. O senhor vai dar a interpretação do texto. Não significa que ele não falou que enviaria profeta. Não. O senhor tem que respeitar o texto. Tá. Crente ligado, o que você vai ver aqui é algo surreal. Mais uma vez, o nosso profeta, Vitório Souza, se superou. Agora, ele começou a escrever cartas psicografadas. É de arrepiar mesmo, viu? Agora, em vez de Vitório Souza, virou Profeta Chico Xavier Gospel. Fique no vídeo porque você ainda vai ver as respostas do pastor Eliseu para um falso profeta, amigão do Leonardo Sali. O senhor vai dar a interpretação do texto. Não significa que ele não falou que enviaria profeta. Não. O senhor tem que respeitar o texto. Tá. O homem destruiu tudo no debate. É bom que você se proteja dos maus espíritos dando aquele berro de pregador adivinho que entrega as reveladuras nos cultos. Crente ligado, o que você vai ver aqui é o Vitório Souza revelando através de cartas psicografadas. É isso mesmo. Agora, ele resolveu imitar o Chico Xavier. E nem adianta dizer que o vídeo é antigo, porque não cola. Esse vídeo é uma das pregações mais recentes dele, com mais de 1 hora de duração, onde ele não abre a Bíblia em nenhum momento. Isso mesmo. Mesmo após o pastor Eliseu estar mentorando ele, parece que Vitório Souza não quer saber de estudar. Ele não está colocando nada em prática, viu? Está fazendo tudo ao contrário. E falando no pastor Eliseu, ele foi desafiado por um falso profeta, e a coisa pegou fogo no debate. Espírito de profecia que... Alguém está dizendo assim, vou chamar o pastor Eliseu, chama lá. Chama. Pode chamar. Deve chamar. Pode chamar. Ó, preste atenção. Inclusive, esse foi um dos maiores erros que eu achei que o pastor Eliseu cometeu na live, que ele fez um pequeno debate lá com o pastor Leonardo Sali. É gente que não aprendeu a comer nem de colher, querendo me ensinar a comer de garfo. O Eliseu Rodrigues, que eles tanto defendem, eu chamei pro debate, correu. Por aí vai. Desafio aceito. Olá, ouvintes da Rádio Mais FM, eu sou o pastor Eliseu Rodrigues. Profetas que revelam, manifestação de Deus ou sensacionalismo. Eu estarei na próxima quinta-feira, dia 27, ao vivo, na Rádio Mais FM em São Paulo, às 10 horas da manhã, no debate com a direção do bispo Samuel Ferreira. Te espero lá, ao vivo, na Mais FM 102.9. De modo falso, estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. Muitas ocupações, chamados para debate. Ixi, o que tem de chamado para debate? Sensacionista, católico, ateu. Se eu for dar atenção para esse povo, eu não dou atenção aos meus alunos, à minha igreja, nem à minha família. O Gesiel também citou que queria saber o motivo desse tema, que não foi o tema proposto para o debate. Primeiro, em sua live, você não propôs nenhum tema para debater comigo, pelo menos naquela, eu acredito, na minha geração. Mas ali você indicou que o motivo, ou a base para o debate seria sobre o profetismo. Pois naquela live em que você me desafia, você está defendendo Leonardo Sali, seu modo de profetizar, e a live que nós não tivemos um debate, mas tivemos um embate. Também num vídeo com um que se denomina profeta chamado David junto a ele, você estava defendendo o profetismo nos moldes que vocês exercem esse dom. Logo, envolve o profetismo nas duas lives. Então a rádio entendeu que o meio pelo qual você queria me alcançar aqui no debate seria nesse tema, dons espirituais e profetismo. Você também disse que se a igreja vê o falso pregador, ela tem que dar glória a Deus. Não, porque não é Deus que levanta falsos profetas. Falsos profetas se erguem e são levantados por Satanás. Quando a igreja vê um falso profeta, ela tem que denunciar. Eita, meu Deus do céu. E aí, gente? E você, no que você acredita? Você acha que é sensacionalismo?
o tipo de profecia que nós temos visto hoje em nossas igrejas? Ou você acredita que ainda há dom de Deus, que Deus pode extrapolar algumas vezes até mesmo aquilo que nós acreditamos como verdade? Nós temos as nossas crenças, as nossas regras, e o meio que você vive também acaba moldando você, não é? E aí, meu querido pastor, como é que fica? Não, na verdade, o pastor Eliseu, ele pode até dizer que não viu as minhas mensagens, mas... Vi todas as suas mensagens depois que você me desafiou. Sim. E o início da mensagem, rapidinho, era assim: pastor Eliseu, me segue pra ver se eu ganho alguns seguidores. Logo eu me interpelei. O cara quer seguidor, eu não vou dar atenção. Pastor, Desculpa, pode continuar. Eu não lembro de fato essa mensagem. Eu vou até procurar aqui enquanto o pastor Eliseu estiver falando. E quando eu fui na sua mensagem, você excluiu quando você estava conversando com o Tiago? Essa parte. Não. Sim. Então tá na sua. Sim, tá. Vai estar, eu vou te provar. Com certeza. Vamos lá. Tá. O pastor Eliseu Rodrigues viu o conteúdo do meu desafio a ele, e sim, lá no Fábio. Aliás, o maior podcast cristão do Brasil. Quero mandar um abraço pro Fábio. Eu citei o pastor Eliseu Rodrigues e o desafio que eu havia feito a ele. E lá no Fábio eu nem lembrava ao certo qual era o conteúdo do meu desafio quando eu o fiz. E aí o pastor disse que viu as minhas mensagens após ver o desafio no Fábio. Então ele viu qual foi de fato o conteúdo do meu desafio, que não tem nada a ver com isso. Nunca defendi estilos, esse ou aquele estilo de profetismo, como o pastor trouxe aqui. Mas... Inclusive é o seguinte, se alguém... O pastor Leonardo Salles até ficou... Acho que ele ficou triste comigo. Pastor Leonardo, não fique triste comigo. Lá no programa do Fábio Acredita, eu falei assim, o problema de muitos que têm a experiência é que não tem fundamentação bíblica e teológica nem para defender teologicamente aquilo que acreditam. E aí eu falei assim, o Leonardo é tão ruim de Bíblia, então eu usei essa expressão. O Leonardo, desculpa, não foi no mau sentido. Eu acho que ele ficou brabo, parou de me seguir, ficou doído. É tão ruim de Bíblia que não soube se defender em coisas tão assim, tão óbvias, que o pastor Eliseu Rodrigues estava errado. Eu acredito que nem ele vai defender agora muita coisa do que ele afirmou naquela live com o Leonardo Salles. E eu falei assim, o pastor Leonardo Salles precisa sentar, precisa aprender, assim como todos aqueles que carregam dons espirituais, dons de profecia, dom de palavra do conhecimento. E não defendo o errado. Se o Leonardo Salles errar, vou cobrá-lo. Se David Lacerda errar, vou cobrá-lo. Se Miguel Oliveira errar, vou cobrá-lo. Uma coisa não muda a outra. Então, assim, eu dizer do seu erro, pastor, não quer dizer que eu estou passando a mão na cabeça de ninguém. E o profeta disse, assim diz o Senhor. 1 Reis 17, pastor. Não. Elias na viúva de Sarepta. Ainda bem que tá no YouTube, é só vocês voltarem. Eu li o texto com a Bíblia aberta, não, pastor. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Então, se eu tá falando de um texto, o senhor falando de outro. Eu estou falando do texto de Eliseu. Pastor, o senhor disse assim, Elias fala... Eu falei até o nome Sulamita, amigo. Tudo bem. O texto que eu abri, pastor, o senhor não interpelou na hora. Esse texto que eu li. Okay. Assim diz o senhor. Agora o senhor está mandando abrir aonde, por favor? Pastor Eliseu, o senhor disse para mim, o profeta... Eu falei assim que o moço de Eliseu chegou para ele e disse, olha, a mulher não tem filho. Ah, sim. Bora lá. E Eliseu disse, tudo bem, chama ela aqui. E ele liberou uma palavra sobre ela. O que ela disse para ele quando ele profetizou? Que dentro de um ano ela teria um filho. Sim. O Senhor disse, está escrito assim, diz o Senhor no texto. E não está escrito não, assim, pastor, diz o Senhor. 1 Reis 17, eu abri o texto. Não, pastor. 2 Reis 4. Pastor, não está escrito. Não está escrito assim, diz o Senhor. Tá, não está escrito assim, diz o Senhor. Pronto, certo. Preciso ler ou não? Não precisa ler, então? Pastor, é porque eu prefiro ganhar tempo, porque isso pra mim é sensacionalismo. Então fala... Bíblia aberta? Não, sensacionalismo é quando você cria um espantalho, ataca esse espantalho, finge que eu falei. Um espantalho. Finge que eu falei aquilo que eu não falei. Se eu tô fazendo um espantalho, o senhor queria uma heresia. O senhor não tá conseguindo sair dela. Muda. 2 Reis 4, Eliseu é chamado de homem de quê? Homem de Deus. Pronto, pastor. São as 3 palavras para profeta no Antigo Testamento. Pronto, pastor. Se ele é homem de Deus, ele recebeu a autoridade de quem para falar o que falava? Pronto, e eu nunca neguei isso. Mas o ministério profético do Novo Testamento, pastor, não é o mesmo do AT. Pastor. Eu tô te pedindo um texto no NT agora. Tá, Todos que o senhor passar aqui não vai te dar base.
Vai pro NT, por favor. Não, o senhor pediu primeiro no Antigo Testamento, concorda? Não tem base. O senhor não pediu no Antigo Testamento, pastor? Pedi, mas não tem. Elias, assim diz o Senhor. A palavra de Deus na tua boca é verdade. Eliseu é homem de Deus. Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Pastor, essa já caiu. Ele Novo Testamento agora. caiu por conta do senhor, pastor. Ô, pastor, o senhor falou que Elias orou não por necessidade? Só ora quem necessita, Exatamente. pastor. Quem não necessita não ora. Não, Orar é ele depender. disse que orar é depender de Deus. Pronto, se ele orou porque ele dependeu. Ele depende de Deus para que a palavra que ele liberou se cumpra. Pronto, Com pastor. certeza Então ele não falou e depende Deus de assinou embaixo. Ele dependeu de Deus e Deus lhe deu Pastor. autorização para falar. Ele disse assim pro rei: o Deus em cuja presença eu estou. Acabou. Ali ele está dizendo que foi autorizado pelo Deus onde ele orou. Diante de quem ele orou. Ninguém pode ficar em pé diante de homem se não ficar de joelho diante de Deus. Foi isso que Elias fez Pastor, antes. as frases de efeito do senhor também é Essa sensacionalismo. é frase, não. Frase de efeito Pastor, é aplicação e interpretação. o senhor tem medo do que eu vou falar. Tanto que o senhor não deixa eu falar. Pronto. Vou deixar o senhor falar se o senhor não estuprar o texto. Não, eu não estupro o texto. Eu só digo que o texto está escrito. Eu leio o texto, o senhor diz, não é isso que o texto está escrito. Óbvio, Está escrito... pastor, respeite o contexto. O senhor disse que é teólogo. Claro. Bora pro Não, Novo Testamento. nunca disse que sou teólogo. Nunca O disse. senhor leu aqui a biografia do meu interlocutor. Tá bacharel em teologia. Pronto, o senhor é teólogo. Novo Testamento agora. Não, pastor. Isso não é ser teólogo, pastor. Isso aí o senhor também está equivocado sobre o que é ser teólogo. Mas tudo bem. O profeta Eliseu libera uma palavra para a mulher e disse: dentro de um ano você vai estar com seu filho no colo. Dentro de um ano ela estava com o filho dela no colo, sem que houvesse, assim diz o Senhor. Agora, se o pastor falar assim, agora, o profeta não vai liberar uma palavra contra o coração de Deus. Aí eu vou aplaudir e vou dizer, realmente, aquilo que o profeta fala. É, um dos significados de profeta é aquele que sente o coração de Deus. Eu concordo plenamente. Logo é o coração de Deus que um direcionou dos motivos, se o senhor viesse perguntar desarmado, o porquê que eu defendo que o profeta fala até sem Deus mandar e Deus assina embaixo, eu digo, é porque o profeta nunca vai falar contra o coração de Deus. O profeta fala exatamente aquilo que está no coração de Eu Deus. concordei com o senhor no início, quando eu disse as pessoas na internet podem não ter concordado, às vezes o senhor não tenha sabido se expressar. Não, eu expresso a palavra de forma literal, sem explicar, para Então gerar foi frase de polêmica, efeito mesmo, foi frase para de chamar a efeito. atenção. Frase de efeito, e o efeito Eu foi não a sou viralização. contra, pastor. Não, A frase de viralizou. efeito. Quem está batendo em sensacionalismo é o senhor. Agora eu digo que essas Bato. frases de efeito é sensacionalismo. Não, o senhor traz jargão o tempo todo. Não. O senhor tem frases de efeito O senhor o não tempo fez todo. isso. É porque eu estudo. Eu penso rápido. Sim, isso E é... eu tenho um público jovem que também é alcançado Não, pastor, por essas quando, frases. quando eu começo a desenvolver um raciocínio, o senhor me interrompe, o senhor tem medo do que eu vou falar. Por que eu deixo o senhor falar o que o senhor quiser? Pastor, o meu medo Porque é o eu senhor não tenho estuprar o problema texto. da verdade. O senhor está desrespeitando o Anote texto. aonde eu estuprei o texto. Eu provei, pastor, No tá gravado. final da minha fala, o senhor vai Novo lá Testamento, e corrige. pastor. O cara falando sem Deus mandar e Deus assinando embaixo. Olha, Não tem, pastor. Paulo chega para Elima, vamos ver o texto? Vamos lá. Agora, crente ligado, preste atenção no Vitório Souza revelando através de cartas psicografadas. É o fim da picada mesmo, viu? Agora veja quem ele está copiando. Crente ligado. Esse falso profeta aqui. Esse aí é do tempo do Orkut, olha só. Eu estou entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. Entregar pro Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Vem aqui, Isadora. Segura esse microfone aqui. Eu rasgo o câncer. Olha, crente ligado, veja o momento em que ele fala: eu tô entendendo, eu tô entendendo. Será que é coincidência? Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo. Porque o exame, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo.
Aham. Eu estou entendendo, Jesus. O exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu. Santo, é o Senhor. Santo. Tua esposa está aqui, não? Eu não sou casado. Não? Não tem, eu estou entendendo. Então eu vou falar o que eu vi. Eu vi uma mulher com um negócio de flor. Tem alguma coisa? Alguém? Você tem alguma... minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela está ali, ó, na segunda fileira. Quem que é? Fica em pé. Meu Deus do céu. Deus do céu! E Deus está dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu estou vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura para você. Vai lá! Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar. Meu Deus, a pneumonia não vai voltar. Eu sou Deus do dia 24 de novembro. Eu quebro isso agora. Quem pode levantar a voz? Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Milhões de cristãos estão sendo enganados sem perceber. Falsos mestres estão distorcendo a palavra de Deus, manipulando fiéis e pregando um evangelho que Deus nunca ensinou. E a grande pergunta é: será que você também está caindo nesse engano? Se você não consegue identificar um falso profeta, não sabe diferenciar a verdadeira igreja da Babilônia Gospel, já teve dúvidas sobre ensinos como a teologia da prosperidade ou a confissão positiva, então você precisa deste material antes que seja tarde demais. Apresento a você Babilônia Gospel e a Grande Apostasia, como não ser enganado pelos falsos profetas. Um e-book completo que vai abrir os seus olhos e fortalecer a sua fé. E para quem garantir o acesso agora, preparei 2 bônus exclusivos. Lista secreta. 10 pregadores perigosos que estão desviando milhões. Descubra nomes de líderes religiosos que estão espalhando heresias e desviando multidões do verdadeiro evangelho. 2 e-book narrado. Ouça onde quiser, enquanto dirige, trabalha ou faz suas atividades diárias. Mas atenção, esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento. Não perca tempo. Clique agora no link da descrição e garanta seu e-book antes que seja tarde demais.